Um jovem conde acaba sendo derrotado em uma grande batalha e capturado pelas forças inimigas. Agora, sua cidade está em risco e a única forma de salvá-la é se aliando a esses antigos rivais. Fala galera, hoje no Resumindo Animes, nós vamos acompanhar Lord Marksman em Vanaris, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora, bora pro vídeo. Começamos vendo o fim de uma grande batalha, onde só o conde Tiger Vormund Vorn, ou Tigre para simplificar, está andando sozinho em busca de um cavalo para fugir para suas terras. E Tigre era um nobre de baixa classe, por isso ele vivia sendo perseguido pelos demais, e chamado de covarde por preferir usar um arco ao invés de armas usadas em lutas corpo a corpo. No campo de batalha, Tigre vê uma Senki, que é uma guerreira escolhida pelos céus, se aproximando com alguns cavalos e atira suas flechas contra ela, mas a mulher desvia de todas e consegue capturá-lo. No dia seguinte, ele é despertado por Lima Lixa, mas eu vou chamar ela de Lin, porque é assim que chamam ela no anime. Lin então coloca sua espada na boca do Tigre, depois o leva até a presença de Eleonora Viltaria, a Senki do dia anterior. Ela revela ao rapaz que fez um pedido de resgate absurdamente caro para os rivais, de forma que provavelmente ele não seria pago, e o Tigre se tornaria propriedade dela. Em seguida, a Senki faz com que leve um arco para o rapaz, e o manda ir até uma arena demonstrar as suas habilidades. Contudo, por terem dado um arco danificado para o Tigre, ele não vai muito bem na demonstração. Aí o rapaz vê um assassino que tenta tirar a vida de Eleonora, mas com o aviso dele, ela consegue se proteger, e mesmo com o arco danificado, o rapaz consegue acertar o assassino, que acaba sendo capturado. Mais tarde, Eleonora se desculpa por terem dado um arco danificado para o cara, dizendo que os responsáveis pagariam com a vida, mas o Tigre pede que ela não faça isso. A seguir, ele questiona o motivo dela tê-lo prendido ali, e a moça conta que se apaixonou pelas habilidades dele com o arco e as flechas. Depois, eles começam a conversar sobre a batalha do outro dia, a qual Eleonora, com 5.000 soldados, conseguiu derrubar o príncipe rival, derrotando seu exército de 25.000 guerreiros. A mulher também fala sobre a coragem do Tigre, de tê-la atacado sem o apoio de ninguém, se mostrando feliz por isso, e pedindo que o cara se tornasse seu servo. Contudo, o Tigre recusa, pois tinha que voltar para Alsace, a terra que herdou de seu pai no país de Bronn. Após isso, vemos que Rurik, um dos caras que tinha tentado sacanear o Tigre lhe dando um arco danificado, tinha sido condenado a raspar a cabeça como punição, e todos do local agora passaram a respeitar o arqueiro por suas habilidades. Mais tarde, ele tenta tomar banho, mas percebe que o local estava ocupado, e vai até um lugar mais reservado, onde encontra o filhote de dragão Lune e Eleonora se banhando. Sem graça com a situação, Tigre se vira para ir embora, mas a mulher diz que já que ele estava ali, era para banhá-la, e revela que ela o desejava. Essas palavras o deixam muito pensativo, e à noite ele é convocado por alguns soldados que haviam capturado Bertrand, o seu leal servo, que tinha ido até ali para avisar que a Alsácia estava para ser invadida. Desse jeito, o Tigre corre para retornar à sua terra, mas Eleonora o impede, lembrando a ele que o rapaz era um escravo ali, e nada do que o arqueiro falha faz mudar de opinião. A mulher então questiona o que ele poderia fazer sozinho contra um exército, e isso faz pensar, fazendo o garoto pedir a Eleonora que lhe emprestasse as suas tropas, e a mulher até concorda, mas com a condição de que toda a Alsácia fosse entregue para ela, e se vendo sem saída, o Tigre aceita. Em paralelo, vemos que o líder da família Thénardier ordenou que seu filho mais velho, Zion, atacasse Alsace, e levasse com ele alguns dragões. Ele ainda fala que os seres não estavam prontos para combate, por isso eles não deveriam entrar na cidade, de forma que as criaturas serviriam apenas para demonstrar o seu poder perante os seus rivais, principalmente ao Lord Ganelon, que seria a família rival na luta por poder, agora que o príncipe arrastou para cima. Já em Alsace, vemos que Tita, empregada da família Vorn e a amiga de infância de Tigre, se recusava a abandonar a casa da família e um arco negro, que era uma herança da família, e que Tigre sempre mantinha guardado, mas nunca o usava. É então que o ataque à cidade começa, e Zion vai até a mansão, encontrando Tita lá e tentando atacá-la. Por sorte, Tigre chega antes que ele cometa uma atrocidade, atirando uma flecha contra a mão do cara e o fazendo fugir. Em seguida, ele faz a empregada pular de onde estava e tenta segurá-la, mas quase que ela se espatifa no chão, se não fosse pela intervenção de Eleonora e sua espada mágica chamada Arifar, que é capaz de controlar o ar. Nessa hora, um arqueiro escondido na mata atira contra eles, e o Tigre usa sua imensa agilidade para pegar a flecha e atirar de volta. Contudo, ele termina com um machucado na mão e com um arco danificado. Assim, Tita oferece a ele o arco negro, e o arqueiro o recebe com grande devoção,
ação, partindo para a batalha. Dessa forma, eles expulsam as forças inimigas da cidade e começam a preparação para a segunda onda que com certeza viria, dividindo as suas forças com Eleonora e o Tigre indo enfrentar os soldados inimigos. E durante a batalha, Zion manda que um dos seus dragões, o Dragão da Terra, ataque os dois generais rivais, mesmo que o ser não estivesse totalmente pronto para a batalha. Inicialmente, isso dá uma vantagem ao cara, e ele usa os seus soldados que eram mais numerosos para cercar as forças de Eleonora. Só que a garota, como a Senki, vai sozinha enfrentar o Dragão da Terra, o detonando com um poderoso golpe de Ara, que ela nunca usava contra humanos por ser forte demais. E para piorar a situação de Zion, Lin aparece com o restante das forças de Eleonora, obrigando o vilão a usar suas reservas. E isso parecia ser tudo que os heróis queriam, pois eles batem em retirada sendo seguidos pelo exército de Zion, que cai em sucessivas armadilhas. Inclusive, em uma delas, o Tigre colocou uma grande força de 2.000 cavalos, se aproveitando do terreno que ele conhecia muito bem, na intenção de simular uma força reserva, mas a verdade eram apenas cavalos sem cavaleiros. Aí o vilão perde totalmente a cabeça, com medo do outro dragão também ser morto, e do que seu pai iria dizer ao saber disso. Por isso ele ordena uma retirada, mesmo contra a vontade de seus generais. Assim o exército de Eleonora ganha terreno, rompendo as linhas inimigas e chegando até o próprio Zion, onde o Tigre é desafiado para um x1. Nessa disputa, Zion debocha do fato do rival lutar com um arco ao invés de uma lança, e o Tigre responde acertando 3 vezes no mesmo local do escudo do vilão, causando assim uma abertura que o possibilitou acertar o braço de Zion. E então, o vilão decide fugir no dragão alado para atacar Alsace, quando uma voz fala para o Tigre atirar no lagartão, e quando ele olha para baixo, o seu arco estava brilhando com uma energia emprestada pela espada mágica de Eleonora. Desse jeito, o arqueiro acerta o dragão em pleno voo, derrubando ele e Zion, finalizando o cara e acabando com a motivação restante do exército dele, vencendo aquela batalha. Depois disso, Eleonora segue para Silésia para falar com o rei Victor, o soberano de Zectede, o seu país. E o cara não se mostra muito feliz por ela ter entrado com seu exército em território estrangeiro sem autorização. Contudo, assim que Sofia Albertas intervém e apazigua a ira do rei, que dá permissão para que Eleonora continue com a campanha, mas avisa que Alsácia poderia ser tomada pelo reino como oferenda. Ele também dá a entender que se decidissem que a vitória do Duque Ternadier sobre seus inimigos fosse o melhor para o reino, eles o apoiarão, ao invés de apoiar o Tigre. Mais tarde, conhecemos outras das 7 Senkies, Ludmilla Lowry, com quem Eleonora tinha uma grande rixa, e a qual possuía uma forte ligação com o Duque de Ternadier, e mesmo que o odiasse, ela continuava a apoiá-lo. Dessa forma, Ludmilla se torna uma inimiga de Eleonora e Tigre na luta contra o Duque. Já nas terras de Ternadier, ele contrata um grupo de mercenários para finalizar o jovem conde, enquanto o rapaz corre pelas vilas próximas em busca de aliados, conseguindo alguns e se tornando a terceira potência do reino. Na frente dele estavam apenas as forças de Ternadier e Ganelon, e apesar de lutar contra os Ternadier, ele decidiu que faria isso sem se aliar aos Ganelon. Um dia, enquanto ele estava debatendo com Eleonora e Lin sobre os próximos passos, Ludmilla surge pedindo para falar com o rapaz em um lugar fora dali. Assim, eles terminam em uma floresta, onde ela pede para o Tigre desistir da sua campanha, pois ela lutaria ao lado de Ternadier. É então que eles sofrem uma emboscada, se vendo cercados pelos assassinos contratados pelo Duque. E aí, com a ajuda de Ludmilla e seus poderes de gelo, eles detonam todos os rivais. Porém, durante a luta, Lin acaba sendo mordida por uma cobra venenosa, e Tigre suga o veneno, correndo com ela para buscar auxílio médico. E galera, esse negócio de sugar o veneno não funciona, tá? Só pra deixar claro. Um tempo depois, Lin já está recuperada, e Ludmilla percebe como o Tigre era um nobre de coração bom. Mesmo assim, ela não muda sua posição de apoiar Ternadier. Dessa forma, ela e o Duque acabam cercando as forças de Eleonora, forçando as duas Senkies a se enfrentarem nas congeladas montanhas Tatra. Lá, Ludmilla consegue adquirir uma vantagem sobre os adversários ao encurralá-los em uma passagem e se esconder em uma fortaleza no meio do nada. Aí, Tigre, na tentativa de descobrir onde ficava esse lugar, se disfarça de caçador usando uma roupa de urso que escondia o seu rosto e vai até Ludmilla, que estava caçando. Desse jeito, ele faz amizade com a mulher, percebendo que ela não era uma má pessoa, apenas sentia que tinha que honrar as antigas alianças, mesmo que não gostasse nada disso. Então, os dois compartilham um pouco de chá e a jovem vai embora, sendo seguida sorrateiramente pelo Tigre até a tal fortaleza. Assim, o rapaz pode guiar uma pequena força de soldados de Eleonora e a própria Senki até lá, na intenção de que ela derrotasse a rival e desse fim àquela batalha. Só que Eleonora não consegue arrebentar o grande portão da fortaleza, e ainda por cima quase é atingida por diversas flechas. É aí que o Tigre pede que Arifar ceda novamente o seu poder a ele, e arrebenta a grande porta com uma flecha. Do lado de dentro, as duas mulheres começam a se enfrentar, com os poderes de vento contra gelo.
até que um dos assassinos contratados pelo Duke se intromete no combate, e não fica bem claro qual das moças era o seu alvo, porém ele é detido por uma das flechas do tigre. E percebendo as habilidades dele, Ludmilla admite a derrota, pois se o cara quisesse, ele tinha finalizado ela quando a garota se distraiu com o assassino. Assim o rapaz pede que ela declare neutralidade, e deixe aquela luta de vez, o que a mulher logo faz. Então, alguns dias depois, vemos que o Duque Thénardier respondeu àquele ato indicando o poderoso Roland, mais conhecido como Cavaleiro Negro, para liderar os Cavaleiros de Navarre. E isso com o apoio do rei, que segundo Sofia tinha caído doente. Já no meio das forças do Tigre, vemos que algumas tretas haviam se iniciado, por conta dos soldados de Bronn não querendo lutar ao lado de soldados de Zed, mas o Conde logo consegue dispersar a confusão. Tigre também descobre que agora era considerado um traidor pelo reino de Bronn, e por isso havia perdido seus títulos e o direito de governar Alsace. Em meio a tudo isso, Roland se aproxima deles com seu exército, e quando vai confrontá-lo, Eleonora é a única capaz de enfrentar o cara, deixando ele surpreso por uma donzela conseguir segurar os seus golpes. Contudo, Roland rapidamente domina a luta, e Tigre surge para salvar Eleonora, conseguindo atrasar o vilão e terminando com um grave ferimento no peito. Desesperada, Eleonora vê o exército inimigo se aproximando, mas Sofia surge e a faz fugir dali, ficando para trás para enfrentar os homens. Logo, ela invoca o poder da luz para criar uma barreira intransponível, mas Roland a corta com um golpe de sua espada, e vendo que já tinha ganho tempo suficiente para que Eleonora fugisse com o Tigre, ela vai embora. Nessa hora, Roland até pensa em persegui-los, mas o Lord Machas Rodan surge com a sua tropa para auxiliar o Tigre, fazendo os caras retornarem. À noite, no acampamento das tropas de Eleonora, Machas revela que esteve na capital do reino tentando falar com o rei, porém o cara estava fora de si desde que o filho arrastou para cima. Dessa forma, o Duque Thénardier e o Duque Ganelon estavam unidos manipulando as decisões do rei. Por isso, Tigre foi declarado um traidor, e Roland foi ordenado a destruí-lo. Enquanto isso, no lado do Cavaleiro Negro, ele está conversando com seu general, dizendo que não confiava em Thénardier e Ganelon. Por isso, ele pretendia ir ver o rei. Além disso, Roland ouve que o Tigre tinha se juntado aos rivais apenas porque Thénardier havia ameaçado as suas terras. Mesmo assim, no dia seguinte, ele marcha para a guerra, caindo em uma armadilha criada por Eleonora, que mudou o curso do rio para transformar o campo de batalha em um pântano, onde os cavaleiros ficaram atolados. Em seguida, a Senki atrai o cara para longe do seu exército, o enfrentando junto de Sofia. No entanto, Roland se mostra bastante poderoso, dando muito trabalho para as duas. De volta ao acampamento, o Tigre enfim desperta após horas apagado devido a seu ferimento, e o seu arco negro o guia até um templo, onde a deusa Tir-Nafal se aposta do corpo de Tita, e desafia o rapaz a acertá-la em troca de seu poder. E aí, o Tigre carrega sua flecha de energia, de forma que explodisse antes de acertar Tita, e a deusa se dá por satisfeita, entregando seu poder e indo embora. Assim, o garoto segue para o campo de batalha, usando as suas novas habilidades para derrotar o Roland, que se mostra muito competente, mas acaba se rendendo mediante ao poder do rival. E nesse instante, o Tigre também cai exausto, devido ao seu ferimento. Um tempo se passa, e em um dia Eleonora recebe uma carta de Alexandra Alchavin, mais conhecida como Sasha, uma Senki que estava bastante doente, e tinha solicitado a ajuda dela para defender o seu território, e como Eleonora tinha uma dívida com a mulher, ela logo parte. Já Roland decide que após a sua derrota, iria até a capital tentar falar com o rei, e o Tigre tenta convencê-lo a não ir, por conta de Machas ter sofrido uma tentativa de assassinato na capital, sendo salvo por Sofia. Contudo, o cara não quer nem saber e vai pra lá mesmo assim. E aí, quando ele chega ao Palácio Real, Roland é trancado em uma sala, onde é finalizado por abelhas venenosas, liberadas pelo Lord Ganelon. E o Duque Thénardier não fica nada feliz com aquilo, pois agora as fronteiras que ele protegia ficariam expostas. Aí, pouco tempo depois, ficamos sabendo que o reino Mozinel havia invadido Bronn com 20 mil soldados, e eles eram um povo bastante opressor, que gostavam de invadir os outros em busca de fazer das pessoas os seus escravos. Por isso, o Duque Thénardier dividiu as suas tropas em duas, de forma que 7 mil foram enfrentar a vanguarda do exército inimigo, enquanto 13 mil foram para a capital de Bronn, com a desculpa de protegê-la. Já o Tigre resolve que aquilo era uma ameaça que poderia atingir todo mundo, e parte para enfrentar os inimigos com 1.700 soldados. Ele logo os encontra com diversos escravos, e salva uma moça loira que estava sendo perseguida por eles. E nos dias que se seguiram, o Tigre usa da tática e do terreno ao seu redor para emboscar as forças dos invasores, causando grandes perdas a eles, e irritando seu comandante Kashin. Dessa forma, o cara resolve colocar toda a sua força principal na frente da batalha, e quando as tropas do Tigre fazem uma nova investida, o cara não acredita que o comandante rival seria um jovem carregando um arco. E isso era por conta da fama dos Bronns, de desprezarem o arco, preferindo armas que possibilitassem um mano a mano. E Kashin ainda debocha do rapaz ao vê-lo
se preparar para atirar nele, mesmo a uma distância impossível. Assim, Kashin acaba com uma flecha no meio da testa e seus homens batem em retirada, desesperados. À noite, após libertar os reféns, Rurik vai até o Tigre contando que pelos interrogatórios que fez com os soldados rivais presos, ele descobriu que aquela era apenas uma força de reconhecimento, de forma que o exército principal dos invasores contava com 30.000 soldados e ainda estava para se revelar. No outro dia, o Tigre parte com a sua força bem reduzida devido aos feridos, além de levar bastante civis quando ele é avisado de que uma tropa de inimigos estava se aproximando. O rapaz então junta alguns homens e parte para enfrentá-los, mas sem muita esperança na vitória. É então que do topo de um monte surge o exército de Ludmilla, que tinha vindo em seu auxílio. Logo, a batalha está ganha e Ludmilla faz um acordo com o Tigre. Ela lhe cederia os seus 4.000 soldados, mas o rapaz arcaria com os custos da campanha, devolvendo esse dinheiro para Senki assim que pudesse. Longe dali, Eleonora está reunida com Sasha, que revela estar sendo atacada por outra Senki, a Elisaveta Fomina, por conta de uma treta antiga entre as duas, e por ela ser muito fominha. Brincadeira, pessoal, foi só pra descontrair, hein? De volta à história, como Sasha estava doente, Eleonora lidera suas tropas junto com as dela própria, partindo para enfrentar a Elisaveta, que tinha poderes de raio. E aí, elas lutam por um tempo, e logo decidem por uma trégua, e Elisaveta fica de pedir desculpas para Sasha, e eu não entendi por que começaram essa batalha, só mesmo pra morrer um pessoal. Enfim, Elisaveta também conta para Eleonora sobre como andavam as coisas em Brunn, e a Senki volta correndo para ajudar o Tigre. Em paralelo, o cara e Ludmilla estão discutindo quais seriam os próximos passos, e a moça revela que eles agora iriam enfrentar 40.000 soldados, pois a força principal de Moosinel tinha se juntado com parte da força de reconhecimento. Além disso, a Senki conta que eles enfrentarão o grande general Kurei Sahin Balamir, o irmão do rei Moosinel, que era um homem muito bom em estratégia. Mais tarde, a neve está caindo sobre a terra, e os soldados do Tigre estão posicionados de forma a se entrincheirarem em uma colina, mantendo os civis a salvo de ataques do exército invasor. Já os soldados recém-libertados ensaiam uma fuga, enquanto vemos que as forças de Balamir se dividiram em 7, e ele logo manda que os primeiros blocos vão atrás dos prisioneiros, recuperar os escravos para usá-los como escudo. Assim que eles passam, a força principal dos heróis que estava escondida surge destruindo várias divisões do exército inimigo, além dos soldados em fuga demonstrarem que eram apenas uma isca, voltando para a batalha. Só que o cansaço começa a bater nos heróis, e Balamir, sabendo disso, faz com que as suas forças, que eram muito mais numerosas, os cerquem. Dessa forma, muitos do exército do Tigre caem em batalha, e quando tudo parecia perdido, rola uma cena tipo O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, e Emil, Shay e Auguste surgem com 5.000 cavaleiros. Aí o jogo parecia ter virado para o lado dos heróis, só que Balamir ainda acreditava na vitória, por isso ele continua com o ataque, até que Machas chega com 3.000 soldados e o faz recuar. Ele considera que o objetivo deles era tomar o sul de Brunn, por isso não fazia sentido morrer ali. Só que para o azar de Balamir, as forças navais de Moosinel nos portos ao sul são derrotadas pelo Duque Ternadier, e vendo que dificilmente conseguiria alcançar seus objetivos ali, o general decide exaltar o Tigre, para que no futuro soubessem que ele havia sido derrotado por um rival de grande valor. Assim, Balamir manda um mensageiro até o rapaz, que não presta muita atenção nas palavras dele por estar muito cansado, tanto que ele acaba dormindo por cima de Ludmilla. E sabendo que Eleonora estava perto de voltar, a mulher se aproveita disso para criar uma cena e irritar a rival. Então, após uma discussão entre as mulheres, Eleonora e o Tigre vão observar as estrelas, e o cara pede desculpa pelos soldados dela que haviam sido finalizados, mostrando sentir bastante culpa. E a mulher tenta confortá-lo, questionando se ele se arrependia das batalhas que travou. E assim que o garoto responde que não, os dois se deitam de mãos dadas e ficam olhando para as estrelas. E aí temos um rápido vislumbre da garota loira que o Tigre tinha salvo anteriormente, dentro de uma tenda toda encolhida. No outro dia, o jovem conde está reunido com as Senkis e o Lorde Machas, quando a moça loira surge revelando que ele é Regin Stelle Loire Bastien, do Charles, anteriormente conhecida como Príncipe Regnas. Ela conta que se passava por homem para proteger ela própria e a mãe, já que uma rainha que não tinha filhos homens era desprezada naquele reino. Só que ninguém acredita muito que ela esteja dizendo a verdade, e a única forma dela provar o que dizia era ir até o território do Lorde Ganelon. Porém, existia um problema. O Duque Ternadier havia entrado nessas tais terras com um exército reforçado por dragões, e assim ele tinha derrotado as forças de Ganelon. Sabendo disso, o Tigre não desiste de ir até lá, confrontando as forças do rival em um grande campo de batalha, onde as duas Senkis, que sempre foram rivais, se unem para finalizar os dragões. E aí eles percebem que isso não seria uma tarefa muito fácil, e só após muita luta e muitos ferimentos,
acontecimentos é que as jovens enfim derrotam os seres. Depois disso, os dois exércitos acabaram recuando. No outro dia, vemos que os aldeões queriam dar de graça alguns suprimentos para o tigre, mas ele não aceitou e pagou por eles, mesmo que fosse uma quantia bastante baixa. Mais tarde, os companheiros do garoto decidem seguir até a Caverna Sagrada, onde Hagen poderia provar a sua linhagem. Contudo, para chegar lá, eles se embrenham em uma caverna subterrânea, e lá o grupo é atacado pelo Duque Thénardier e seus soldados, que os estavam aguardando. O vilão então demonstra saber de tudo sobre Hagen, e ordena que Stade, o seu poderoso general, ataque o tigre. Nessa hora, a caverna começa a desmoronar, e todos fogem, menos o jovem conde, que estava enfrentando Stade com muita dificuldade. Aí o vilão consegue dominar a luta, e está prestes a finalizar o herói, mas Bertrand se joga na frente, acabando por receber um golpe mortal. Já Stade recebe uma chuva de pedras na cabeça, e vai de arrasta pra cima. Então o tigre corre até o seu leal servo, e em uma cena emocionante, o cara se despede de Bertrand, e ele parte. Aí o arqueiro, se vendo preso na caverna, resolve usar o poder do arco, causando um enorme feixe de luz que é visto de longe por Eleonora, que tinha conseguido sair do subsolo. Ao entardecer, o tigre se mostra bastante deprimido com a morte do seu velho e leal amigo, começando a preocupar os seus aliados. E nem mesmo a felicitação da deusa Tir-na-Fal sobre o rapaz ter finalmente liberado seu poder tira o tigre daquele estado. E somente Eleonora é capaz de fazê-lo se sentir motivado de novo para acabar de vez com aquela guerra. No dia seguinte, o primeiro-ministro Pierre Baudouin vai até os jovens dizer que o rei tinha despertado, após ter sido envenenado pelo Lord Ganelon, e sabendo das intenções do tigre, ele demonstra apoio ao rapaz. Assim, a última batalha começa, e sem o comando de Stade, o exército do Duque Thénardier parecia perdido, e por isso foi facilmente derrotado. Logo, o tigre está frente a frente com o Duque, e ao vê-lo, quase que o rapaz é consumido pela raiva, mas Eleonora não deixa que o arqueiro haja daquele jeito. Por isso, ele vai para um 1x1 contra o Duque, e o finaliza com uma flechada no meio da testa. Dessa forma, a guerra acaba, e o tigre junto com os demais companheiros, enfim vão ao Palácio Real conhecer o rei, que estava em um estado bem deplorável. Ele pede desculpas por ter negligenciado a filha, e a declara como governante de Bronn. Em seguida, ele entrega o título de Cavaleiro do Luar para o tigre, título esse que geralmente era dado ao futuro rei. Então, dias depois, o soberano acaba falecendo, e encerramos o anime vendo que o tigre cumpriu a sua promessa de seguir como um servo de Eleonora, enquanto que as duas nações, Bronn e Xacted, se encontravam em paz. Fala galera, com quem vocês acham que o tigre ficou no final? Me contem nos comentários. E se você e todo mundo que você conhecesse virassem estátuas por séculos, e depois de todo esse tempo, milagrosamente você e mais algumas pessoas voltassem à vida, o que você faria? Quer saber a guerra que esse cara irá enfrentar para restabelecer a sociedade? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.